nós teremos é uma daquelas disciplinas bem básicas, mas extremamente necessárias dentro do corpo do estudo teológico. Lembre-se, quando nós falamos de estudo teológico, nós temos um processo a levar em consideração. Não é apenas ler o texto, ou ler alguns livros de teologia e pronto, você é teólogo. Não. A teologia se faz a partir de algo muito simples. Se faz a partir da revelação de Deus. E da revelação especial de Deus. Lembre-se, quando falamos em revelação especial, estamos falando das Escrituras. As Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. E ambos os grupos são e formam essa revelação, eles estão muito distantes de nós. A bem da verdade, nós estamos diante de um texto que às vezes nós não nos damos conta que são textos que nos remetem a 3.500, 4.000 anos atrás. Nós estamos falando de textos, por exemplo, muito anteriores aos textos dos filósofos gregos. Nós estamos falando de algo que, de certa forma, são os escritos antigos mais bem preservados, bem como são os escritos antigos com maior acesso às pessoas. Principalmente quando nós falamos do texto do Antigo Testamento. São livros que são escritos que nos trazem ou nos conduzem a tempos, a modos de escrita, a modos de percepção da realidade, a maneiras culturalmente determinadas de se escrever, de se pensar, de se dizer coisas. Não é sem razão que muitos críticos têm se levantado contra o Antigo Testamento, por exemplo, dizer que os livros não são históricos ou não têm uma historicidade palpável, mas isso é a partir de um anacronismo. É você querer determinar a história antiga a partir dos princípios da história moderna. O modo de se fazer história moderna, no nosso período, no nosso momento histórico, dentro das nossas faculdades, universidades e pós-graduações em história, é muito diferente daquele modelo ou do modo como as pessoas tinham ali o seu modo de fazer história. Também é diferente o modo de escrita, não apenas por ser o hebraico ou em algum momento o aramaico, mas também por ser a escrita uma expressão de uma cosmovisão. Nós escrevemos a partir de percepções próprias da nossa cultura, própria das nossas características também pessoais. É por isso que a Bíblia, ou vamos dizer aqui de uma forma mais específica, o Antigo Testamento, tem modos distintos de escrita, tem variações no seu modo de escrever, porque necessariamente foram escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, necessariamente como poderia dizer, não de maneira consecutiva, não pelas mesmas pessoas, e, portanto, modos de escrita diferentes.
escritas baseadas em tradições orais, em documentos antigos. Você vai encontrar ali os profetas menores. Agora, eu não sei se é o Naum, que, por exemplo, faz citações e citações de trechos de Jeremias. Isso é algo que tem a ver com o modo pelo qual Deus também revelou a sua vontade ao seu povo. Portanto, quando nós nos debruçamos para estudar o texto do Antigo Testamento, nós precisamos ter em mente que nós estamos tratando desse documento com as suas peculiaridades, que por graça, misericórdia, providência, estão traduzidos em nossa língua. Mas essa tradução não significa uma absoluta ou um absoluto entendimento daquilo que estava acontecendo ali naquele texto que você, por exemplo, vai ler. É necessário, então, nós termos um conhecimento do que está por trás, do que está no contexto, do que é que está acontecendo desses livros. Então, a proposta para essa disciplina será justamente a seguinte: 2 pontos. Procurar entender ao máximo o contexto geral do Antigo Testamento, bem como o seu contexto histórico geral, bem como as características de escrita que nós temos, pelo menos as duas mais básicas, que nós temos no Antigo Testamento, e como eles acontecem e como eles podem ser percebidos de alguma maneira dentro da nossa leitura em português desses livros. E o resultado disso, o objetivo final, será termos uma percepção global do que é o Antigo Testamento como um livro sagrado, que ele é, mas como um livro antigo, com as suas complexidades, mas também com a sua mensagem muito bem orientada para nós. Perguntas, considerações, comentários? Boa noite. Boa noite. Me tira uma dúvida, é muito diferente do que a gente fez estudando o Antigo Testamento no período passado? No período passado nós estudamos a teologia. Teologia do Antigo Testamento. Agora a gente vai estudar a questão basicamente de contextos. Contexto. Entendi. Seria por detrás, né? O que está por Contexto detrás. cultural, etc. Entendi. Para a gente ter essa percepção maior. Ok? Gente, então vamos lá. Quando a gente fala de livros da Bíblia, aliás, de Antigo Testamento, isso vale também para outros livros, os livros do Novo, mas se tem algo que nós precisamos ter em mente, é que o Deus da revelação é um Deus proposicional. Ele tem um propósito naquilo que ele fala. Deus tem um propósito naquilo que ele revela de si. E se eu perguntasse para vocês, qual é o propósito de Deus em todo o Antigo Testamento? O que vocês entendem que seria o propósito de Deus de revelação em todo o Antigo Testamento?
Eu acredito que, relembrando um pouco das dispensações, do que a gente estudou, é sempre Deus tentando trazer a pessoa, a humanidade, para a obediência, para ter um relacionamento com Deus de santidade, né? De santificação, para que eles obedecessem aos mandamentos e aos princípios cristãos que, de certa forma, no início eles obedeciam, mas depois se voltavam para as coisas carnais, se afastando de Deus, né? E daquilo tudo que Deus tinha colocado diante deles. E é o que a gente vê, infelizmente, hoje em dia também. Então, acredito que é Deus buscando se relacionar com os seus filhos, colocando diante dos seus filhos os seus princípios e as suas ordenâncias e tentando fazer com que o homem volte para aquilo que Deus criou, né? Que é esse relacionamento, é a santificação fora dessa vida de pecado. Eu não preciso mais da aula, não é? O que eu estou fazendo aqui? Ah, para! Não, porque é basicamente isso mesmo. O que nós temos na revelação do Antigo Testamento é essa dinâmica. É Deus se revelando, se mostrando compassivo, bondoso, vindo ao encontro do seu povo, propondo um modo de vida, e a partir desse modo de vida, chamando esse povo ao relacionamento com ele. O que nós podemos acrescentar a isso é que ele tem um povo específico dentro, que é o objeto da revelação, que perpassa Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento é a história do Deus Criador que está em busca de um povo exclusivamente seu, que seja luz às demais nações. Esse é o propósito, mais resumido talvez, do que é o Antigo Testamento. O Deus Criador que se torna Deus Salvador, que vem em busca do ser humano perdido, fazendo de um povo seu povo exclusivo, para que por meio dele outras nações sejam trazidas ao arrependimento, à transformação e à obediência de Deus. Obviamente, para nós cristãos, temos ainda o elemento da promessa da vinda do Messias. E a vinda do Messias exige, então, ou perpassa, então, todo o Antigo Testamento, e para nós tem esse cumprimento na encarnação de Jesus Cristo. Então, nós precisamos de entender, basicamente, livro por livro, se nos for possível, como isso acontece. Bom, considerando que o texto foi escrito, Gênesis, por exemplo, foi escrito por volta do ano 1500 a.C., então nós temos aí 3.525 anos, nós temos que levar em consideração o período que nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de história, né? O que nós temos aqui? O que está acontecendo no mundo há 1.500 anos antes de Cristo? Por exemplo, quando a gente pensa na data das pirâmides, que é para nós algo assim, referencial. Se a gente pensar que elas são construídas ou estão construídas ali
torno de 2.600 a 2.100 anos antes de Cristo, a gente tem aí entre 600 e 1.000 anos de história anteriores ao escrito de Moisés, ao escrito de Gênesis. Nós caminhamos aí um pouco mais a um período, se a gente tiver essas datas tão corretas quanto seja possível considerar, quando Abraão, ou Abrão, pela primeira vez coloca os pés no Egito, nenhuma pirâmide ainda estava concluída. Ou, se estivesse, era ainda algo muito recente. Vocês conseguem entender a dimensão? A gente está falando de um povo que acabou de conhecer ou aprender a escrita. Nós estamos falando aí dos sumérios, dos acádios, que vão ser criadores das primeiras grandes civilizações do mundo. A escrita está em processo de desenvolvimento. Alguns poucos têm essa capacidade tanto de escrever quanto de ler. O registro das coisas está acontecendo. Nós temos aí também as grandes civilizações começando, né? Eu já falei, os acádios, os sumérios, a Babilônia, Nínive, já existe há pelo menos aí 3, 4 mil anos antes de Cristo, alguma coisa por aí. O mundo caminha. Mas você percebe, ao ler o Antigo Testamento, a ler Gênesis, os seus primeiros 11 capítulos, que basicamente tudo que nós poderíamos chamar de história antiga, reinos antigos, culturas antigas ali do crescente fértil do Oriente, norte da África, Pérsia, essa região toda, é o ambiente que a Bíblia, o Antigo Testamento está tratando. Culturas distintas, mas que se aproximam, que há correlações, que há trocas, que há envolvimento. Às vezes nos parece estranho pensar que Abraão chega no Egito, saindo de Ur, na Caldeia, chega lá e consegue dialogar, consegue ter... Mas o mundo não era grande, ou tão grande assim. A concentração ali naquela região de pessoas, e mesmo o nomadismo ainda estava acontecendo. E aí a gente precisa entender, nomadismo, ou seja, grupos nômades ainda estavam migrando o tempo todo. Essa percepção de reinos, de estados soberanos, elas são recentes. E o estado é sempre de quem o ocupa. As terras são sempre daqueles que o ocupam. Então, nós temos aí essa história do Antigo Testamento acontecendo dentro de um contexto familiar, interativo, ao mesmo tempo complexo, onde as coisas estão acontecendo, onde o mundo está se desenvolvendo.
E não é à toa a gente pensar nisso e considerar que já existe multiplicidade de deuses, já existem a maioria dos povos que nós conhecemos, as determinações culturais já estão ali prontas, e aí a gente vê no meio de todas essas culturas a afirmação de um Deus soberano, não apenas sobre um povo, mas sobre toda a terra. Lembre-se, quando nós falamos de deuses, dos antigos panteões das nações, todos eles têm ali suas mitologias, suas construções muito próprias. Mas quando você aproxima esses deuses uns dos outros, você começa a perceber ali que, opa, tem uma semelhança entre eles. E, basicamente, todos eles são deuses de uma região. São deuses de povos, porque é parte também da cultura erigir, ou das culturas erigir suas próprias divindades. Aí você fala de divindades locais. E aí, do nada, aparece um sujeito no Egito dizendo, olha, o Deus desse povo que está aqui há mais de 400 anos mandou eu vir cá soltá-lo. Porque é este o contexto de Gênesis. Eu ia falar do Pentateuco, mas esse é o contexto de Gênesis. Gênesis existe com um objetivo: dizer para aquele povo, para Israel, para os hebreus que estão cativos durante 400 anos, e se você pensar que o Brasil tem apenas 525 anos de história, se bestar a gente tem apenas 500 anos de história, pensa o que foi, então, em termos de tempo, essa permanência de 400, outros textos vão dizer 430 anos, dentro de um contexto que não era o seu. Religioso, político, econômico, social, onde, por exemplo, você tem o pai de Moisés casado com a sua tia, onde você vai ter Abrão casado com Sarai, sua irmã, sua meia-irmã. Coisa de maluco. Se nós olharmos atentamente as coisas, os próprios judeus estão os hebreus estão num contexto que eles precisam ser trabalhados. Eles precisam conhecer suas origens, eles precisam se desvencilhar do contexto histórico, social, político, religioso do Egito. As novelas da Record, como novelas, são bom passatempo. Como representação bíblica, não é uma das melhores. É bem possível que, embora os hebreus soubessem da existência de Yahvé enquanto cativos, por um outro lado, é bem possível que esses mesmos hebreus tivessem um culto místico, ou melhor, um culto sincrético,
com os deuses do Egito. Nada mais natural pensar isso, principalmente quando a gente vê essa loucura que é Israel buscar outros deuses. Por exemplo, Moisés vai buscar a sarça, vai buscar as tábuas da lei. 40 dias depois estão lá fazendo festa para um bezerro de ouro. E dizendo, hoje nós vamos celebrar a festa santa a Yahvé. Como é que vai ser a festa santa para Yahvé? O culto a Yahvé? Vai ser com esbórnio, com orgia. Eles não sabiam como cultuar. Eles não sabiam como adorar. Então, Gênesis é o livro da formatação. É o livro para formatar um povo. E para essa formatação, nós vimos em teologia do Antigo Testamento que Deus precisa de se revelar. Então, ele precisa de mostrar lá em Gênesis 1 que é ele que é o Criador. E quando ele criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Que do homem ele criou a mulher, e assim ele reflete a imagem e semelhança, ela reflete também a imagem e semelhança de Deus, e compartilha com o homem o mesmo princípio de vida. Aquela fala, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a Ixá, por quanto do Ixe foi tirado, chama-se a varoa, por quanto do varão foi tomado, nada mais é do que uma constatação de uma igualdade que, ao mesmo tempo, é plural. Então, a gente já está dizendo que homem e mulher não são superior, não se trata de uma relação de superior e inferior, se trata de iguais, porque eles foram criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, que não precisou de nenhum Deus para criar os céus e a terra, que não precisou de nada para resolver nenhum problema. Ele mesmo resolveu. Aliás, ele criou o problema e depois ele corrigiu ou deu ordem ao problema. Ele criou o caos, ele arrumou o caos. Ele vai dizer que essa humanidade extraviou, percou, errou o propósito, errou o alvo. Ele vai ter que demonstrar, então, aí, por exemplo, a razão por que os homens são maus, porque pessoas boas fazem coisas ruins, porque é o pecado. Por que há assassinato? Por que há opressão? Por que há escravidão? Por que há violência? Por que há o roubo? Porque há uma série de coisas que são inomináveis, às vezes, para nós. Então, Gênesis começa a mostrar isso. Então, quando você, por exemplo, for pregar em Gênesis, você tem sempre que trazer a sua memória. Moisés está explicando para Israel, recém-libertado do Egito, quem eles são. O que é o mundo? Ele está construindo uma cosmovisão. É por isso que é muito difícil a gente pensar por exemplo, que
ou a gente olhar com os nossos olhos para todos os momentos da vida dos patriarcas e achar que eles são exemplos para nós, exemplos positivos, diga-se de passagem. Por exemplo, Abrão vai para o Egito, vira para Sara ou Sarai e diz assim: aqui, você vai dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Aí Deus faz lá uma situação toda e o faraó reinante, manda o Abraão para fora do Egito rico. Mas às vezes os pregadores não levam em consideração que ele estava mentindo. Não levam em consideração que ele estava pecando, que ele estava desconfiando de Deus, que ele estava em revolta com Deus. Não leva em consideração que ele não poderia ter ido para o Egito, ele foi em desobediência. Deus o mandou para Canaã, era em Canaã que ele deveria ficar. Então, a gente precisa entender, Deus está mostrando que homens bons, servos dele, homens segundo o seu coração, também são capazes de erros. Aquele que vai ser chamado pai da fé, é dito dele que ele pisou na bola, que ele fez algo que não deveria ter sido feito. Então, perceba, Gênesis está ali no papel e no lugar de mostrar para os hebreus qual é a história, o sentido daquele movimento, que é o movimento criador do próprio, vamos dizer, da própria história deles como nação. Da própria história deles como um povo. Então, se a gente pensa assim, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, José e por aí vai, eles são tão somente instrumentos de Deus para mostrar como Deus age, como o ser humano age e como Deus agiu para resgatar esse ser humano que muitas vezes só pisa na bola. E pisar na bola é um termo técnico da teologia, não é nada não. Bom, perguntas? Então, tradicionalmente, Gênesis é atribuído a sua escrita a Moisés. Professor, é atribuído? Não foi Moisés que escreveu? Aí é que está. Essa atribuição tem a ver com algo muito, mas muito sério. Qual é? Boa parte desse conteúdo presente em Gênesis possivelmente foi compilado, copiado, organizado por Moisés. Por meio de documentos antigos, história oral, revelação direta, Deus vindo a eles dizendo, foi assim, assim, assado.
Então, essa escrita foi algo dentro do que se entende aquilo que a própria Bíblia vai chamar de livros de Moisés. Por exemplo, se você abrir lá em 2 Crônicas 25:4, Esdras 18, 6:18, Neemias 13:1, e foram lidos os escritos de Moisés, e foram lidos os livros de Moisés. Então, isso é algo que já é uma atribuição de que esse conteúdo ou foi trabalhado diretamente por Moisés. Então, a igreja aceita isso sem nenhum problema, a igreja cristã aceita isso, sempre aceitou, o judaísmo sempre aceitou. A primeira pessoa a dizer, não foi Moisés que escreveu o livro, os 5 livros da Torá. Foi um camarada chamado Benedito ou Baruch Spinoza, um filósofo português, judeu português, que residiu na Holanda. Ele foi o primeiro a levantar essa questão. E por essas e por outras, é claro, ele foi expulso da sinagoga da qual ele era membro, e foi alvo de algumas tentativas de assassinato pelos judeus da sua época, por conta da heresia dele. Há evidências que conduzem a essa crença? Sim. Há grandes evidências, principalmente quando a gente fala de Deuteronômio. Deuteronômio são um conjunto de vários sermões proferidos por Moisés ao entrar em Canaã, na Terra Prometida. Então, você percebe, quando você vai lendo Gênesis, que é uma narrativa histórica, quando você lê Êxodo, que tem parte de narrativa histórica e parte de material legal, de leis, você percebe uma forma de continuidade desse texto, de semelhanças. Você entra em Levítico e Número, Levítico muito mais como um código legal, um código de leis, Números, mais uma narrativa histórica. Aí você chega ali em Deuteronômio e você vê falas de uma outra maneira. Canções e coisas do tipo também, há alguns salmos ali, algumas poesias. E tudo isso remete-nos também a Moisés. O que, por exemplo, meus queridos, não exime a questão de alguém ter posteriormente feito uma redação, ter posteriormente feito uma organização melhor. E mesmo assim, uma organização melhor não quer dizer melhor no que a gente pensa. Por exemplo, alguns críticos da autoria mosaica da Torá vai dizer o seguinte: mas se foi Moisés teve um erro, que ele contou a mesma história de Abraão 2 vezes. Qual erro? Qual a história? A história que eu acabei de falar de Abraão lá no Egito, falando que Sara era sua irmã, e depois isso acontece com Abimeleque. Aí aonde nós temos a explicação de que, não, ela é minha meia-irmã, ela é filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe. E quando nós saímos da nossa casa,
Aí eu disse para ela, onde a gente chegar, você vai falar que é minha irmã. Ok. Pergunta. Isso é sinal de erro de organização? Ou isso aponta melhor para que o servo de Deus pode cometer o mesmo erro mais de uma vez na sua vida? Eu acho que o servo de Deus pode recorrer ao mesmo erro várias vezes. Várias vezes. Problema não. Mas depois isso acontece com Isaac. Isaac trouxa, que nem o pai, não confiando em Deus. Rebeca, muito gata, ele faz a mesma coisa. Perceba, Deus nunca vai esconder os erros dos seus servos. Ele nunca vai esconder o erro dos seus servos. O único herói na Bíblia chama-se Jesus. O resto é tudo comedor de arroz e feijão, gente como a gente, capaz de pecar e que peca. Então, percebam de uma maneira geral. Moisés ter escrito o Pentateuco, ainda que haja posterior organização do texto, é algo totalmente plausível, é algo totalmente simples de aceitar, embora os críticos tenham ou façam algumas acusações, como, por exemplo, de erros históricos, datas. Perceba, você não acha data. Basicamente, você não acha data das coisas no Pentateuco. Quando fulano era rei de tal. Quando foi isso? A gente não sabe. Mas quem, na época, estava ali, sabia. Na época, sabia-se como a coisa era. Hoje, não. Então, Gênesis é o livro dos começos, em que Deus vai mostrar para um povo recém-libertado qual é a sua origem, quem eles são, por que eles estão ali, por que eles passaram 400 anos no Egito, que era para se cumprir o tempo do Ferezeu, do Jebuseu, do Eteu, do Eveu, não sei de quem, para Deus punir esse povo, usando como instrumento. Comentários, dúvidas? Bom, então nós temos Êxodo. Êxodo não é uma história passada. Êxodo é o registro dos acontecimentos que ocorreram naquele momento. Perceba-se que ele é escrito em forma de narrativa, sua grande parte, e, portanto, Moisés escrevendo, ele escreve não em primeira pessoa, ele escreve como narrador. Lembre-se, esse material deveria ser lido, repetido, memorizado, para que se soubesse, por exemplo, também as origens de toda a história desse povo. A história de Israel, ela tem um começo ali na libertação do povo do Egito.
a principal festa, a Páscoa, tem a ver com a libertação. Tudo que acontece no judaísmo, ou aconteceu para os judeus, tem como contexto essa libertação dos judeus. Então, essa história precisa ficar bem clara, como Moisés foi chamado, como Moisés confrontou o faraó, lembrando que não era simplesmente Moisés confrontando o faraó. A gente tem ali Yahvé confrontando as divindades egípcias, e faraó é um deus egípcio, é uma divindade, ou era, pelo menos. Não existe a palavra faraona, tá? Vou fazer uma piada aqui. Faraó é um título. Se existiu um título para as rainhas do Egito, ele é desconhecido. Okay? O que nós temos, de maneira bem efetiva, a partir ali do capítulo 19, até o capítulo 19, é o processo pelo qual Deus torna um povo em nação, torna Israel uma nação se chamada segundo o seu propósito e vontade. Tá? Como é que ele faz isso? Por meio da lei. Aí você começa a perceber que a partir ali de Gênesis 20, Êxodo 20, você começa com a lei. Lei, os 10 mandamentos, alguma série de leis. Depois você tem uma narrativa de uma guerra, aquela narrativa ali do povo prevaricando contra Deus, adorando o bezerro de ouro. E aí vem, aliás, antes disso do bezerro de ouro, você tem toda a regra do tabernáculo. Aí vem o problema do bezerro de ouro, e depois toda a regra de novo para a construção do tabernáculo. Aí alguém vai dizer assim, mas por que Deus teve que falar a mesma coisa 2 vezes? Até tem crente que pula a segunda parte desse texto, porque é repetição, na sua leitura de Êxodo. Mas já está lá, já li isso tudo lá atrás, vou ler aqui de novo, pai. Só um minutinho, gente. Bom, como vocês sabem, eu estou no meu escritório tem um interfone. Aí já... vamos lá. Mas por que isso acontece? Foi erro do escriba? Não. Há uma regra ou uma característica dentro da prosa hebraica, que é justamente essas repetições de eventos, ou palavras, ou ideias, para, por exemplo, descrever que aquilo vai acontecer. Por exemplo, a primeira foi a ordem do que deveria ser feito. A segunda não é a ordem do que deveria ser feito, mas o que estava sendo feito. Então,
Deixa eu pegar aqui a Bíblia direitinho. Bíblia, a gente está estudando Bíblia, então vamos pegar a Bíblia. Êxodo. Eu acho que não tem problema. O pessoal vem ensaiar aqui na igreja hoje. Aí você vê lá que o Bezalel e o Oliabe foram separados para isso, capítulo 31. Capítulo 32 é o problema lá do bezerro de ouro. Volta todas as ordens. Você chega no capítulo 35, o Bezalel, finalzinho dele, o Bezalel e o Oliabe assumem lá a responsabilidade da coisa. E o restante do texto é para dizer que sim, as coisas foram feitas. E o tabernáculo termina levantado. Primeiro é a ordem para execução, é o projeto, a segunda é a ordem de execução. Mas isso é contraproducente. É contraproducente, mas é assim que Deus quis revelar. E é assim que é também, você vai ver isso, você vê isso em outras partes do texto. Alô? Vocês estão me ouvindo? Travou um pouquinho. Para mim também. A mais dele travou. Sim, achei que era minha internet. Oi. Meu professor, acho que é a internet do senhor. Tá ruim? Eu acho que foi alguma coisa aqui. Não, só deu esse pique agora mesmo. Tá. Não, mas parece que foi isso mesmo. Perdão, gente. Os meninos devem ter mexido no modem lá embaixo. Mas tá bom. Coisa que acontece. Bom, por exemplo, abra sua Bíblia aí, só para eu explicar um pouco melhor essa situação. Em Gênesis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 37. Esse aqui. Não é esse problema. Não é o que eu estava pensando. É um tipo de repetição que a primeira coisa é para dizer uma ideia e a segunda é para dizer que o que foi proposto ser feito, foi feito. Você vai encontrar isso dentro também do Antigo Testamento. Eu pensei em um aqui, mas não era isso. Bom, qual é, então, o principal intuito do Êxodo, do livro do Êxodo? É deixar claro aquilo que foi a libertação do Egito, a libertação de Israel do Egito, o que significa essa libertação em termos de tornar-se uma nação,
e as bases fundamentais da lei e do culto. Da lei e do culto. A lei, os 10 mandamentos, o culto, a edificação do tabernáculo. Tabernáculo pronto, Levíticos. O que nós temos em Levíticos? Levítico é basicamente o que nós poderíamos chamar de manual do culto. Levíticos é um manual do culto. Ele não tem nada, ou se tem é muito pouco, material narrativo, mas ele tem como grande objetivo dar conta do culto, de quem são os sacerdotes, de qual é a função dos sacerdotes, qual o papel deles, quem eles são, quem não são, o que são sacerdotes, o que são levitas. Aí, qual é o papel do levita, qual é o papel do sacerdote, quem pode fazer o quê, quem não pode fazer, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como se sacrifica um animal, como não se sacrifica o animal, que tipo de animal vai ser usado para cada tipo de sacrifício. Então, Levítico, ele é um livro com o objetivo de mostrar como era o culto no Antigo Testamento. E aqui há uma questão interessante. É em Levítico que estão as leis alimentares de Israel. A lei dos animais puros e impuros, a lei do que é impureza e o que não é impureza, o que torna um homem e uma mulher impuros, o que torna abominável uma pessoa impura, isso é o que impossibilita participar do culto. O que impossibilita a participação do culto? Lepra impossibilita, viver uma vida sexual ilícita impossibilitava, relações homossexuais, relações com animais, tudo isso era impossibilitação, isso era tudo índice que deveria ser superado por Israel. E é interessante, isso tem a ver não tem a ver com uma moral, é um elemento moral, sim, mas não tem a ver necessariamente com o aspecto de uma moralidade pela moralidade. Mas tem a ver com a moralidade porque é o modo como nós nos apresentamos diante de Deus. Não é um mero... eu sou heterossexual porque é a minha orientação e pronto. Ou o sujeito escolhe viver a homossexualidade, mas eu quero viver diante de Deus. Isso é impossível. Porque traz imundícia para dentro do arraial. E lembre-se, o arraial era santo. O arraial era santo porque o que estava no centro do arraial, no centro do povo, era o tabernáculo. O tabernáculo santificava Israel enquanto eles estavam parados, estacionados em algum lugar. Não é o templo apenas, o tabernáculo que era santo, todo o povo era santo. Excluir-se do tabernáculo, excluir-se da comunidade, do carralo, excluir do arraial, era excluir da presença de Deus.
Miriam é colocada para fora do arraial quando ela está leprosa, por conta dela estar imunda. Imunda só para não estar no meio das pessoas? Não, é porque ela está onde Deus está santificando. Não é uma questão apenas de entrar dentro de um templo, coisa parecida. Por exemplo, eu vi isso um dia desse e achei muito interessante. Em uma determinada, acredito que é no Candomblé, um determinado babalorixá falando o seguinte: olha, aqui no meu terreiro, um homem, uma mulher trans, não pode exercer as funções de uma mulher. Porque o orixá sabe quem tem útero e quem não tem. Ou seja, criou um rebuliço em alguns grupos aí, porque há uma... porque isso é uma discriminação. Não, é uma lei. Colocando isso em paralelo, é imundo para Deus, para o Deus de Israel, para Yahvé, meios ou modos de relação sexual ilícita. Como também é imundo para o Deus de Israel que eu coma algo que ele não coma. Aspas, no comer. Como, por exemplo, se Yahvé não come porco, eu também não como porco. Se Yahvé não come camarão, eu também não como camarão. Qual é a razão disso? Não existe razão científica nenhuma para não se comer carne de porco. Porque é uma carne imunda. Não é. A gente fala de porco, mas a palavra para porco é algo que seria como um javali. Então, o javali, ele é onívoro. Ele come de tudo. Come até carcaça de animais. É uma questão de saúde? Pode ser que sim, pode ser que não. O porco só tem acesso à tênia se o ser humano tiver acesso à tênia, a famosa solitária. Não há razões científicas para isso. Talvez haja razões, e aí para mim é o mais comum e o mais possível, é dizer, estabelecer uma diferenciação entre o que é Israel e o que é as outras nações. E lembre-se que em Marcos Jesus vai dizer que não é o que sai da boca do homem, o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai é aquilo que o contamina. Aí Marcos vai dizer, com essas palavras Jesus tornou limpos todos os alimentos. Então, ele descumpriu a lei? Não. Ele revogou a lei? Também não. Ele modificou a lei? Sim, ele é senhor da lei. Ele é senhor da lei. Ele pode. Ok? Comentários? Aqui, então, a gente encontra os mais importantes sacrifícios. Então, nós temos... Quantos sacrifícios nós temos na Bíblia? Vocês lembram? Eu não me lembro. Os animais, cordeiro. Isso aí são os animais. Mas quais são os tipos de sacrifício que nós temos? Eles têm nomes.
Então, vamos lá. Temos 4 tipos de sacrifício. E é importante a gente saber o que é cada um deles. E é Levítico que vai nos dizer isso. Primeiro tipo de sacrifício, holocausto. O que é o holocausto? Holocausto já é uma palavra grega, né? De origem grega, que significa todo queimado. Holocaustikos. Todo queimado. Então, se você abre lá em Levítico, você vai ver a descrição desse sacrifício. Então, e a primeira coisa, o que são os holocaustos? Você imolar uma oferta, que é oferta de gado, então, novilho, cabra, cordeiro, que seria apresentado aos sacerdotes. E aí vem as determinações. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele, para a sua expiação. Então, ele vai ser morto, seu sangue será aspergido ao redor do altar, será aspergido sobre quem o oferecer, sobre a tenda da congregação, o tabernáculo, e o animal será todo picado, colocado em cima da grelha do altar. Vamos ter uma ideia do que é isso? Volta lá em Êxodo. Êxodo, isso mesmo. A partir do capítulo 31. O que é o holocausto? O altar do holocausto. Um caixote de madeira de 5 côvados por 5 côvados. E 3 côvados de altura. A gente pensa assim, 5 por 5. Agora você multiplica 5 por meio, 2,5 por 2,5. É um negócio um pouco maior que a mesa, uma mesa de jantar, de 6 lugares. E quadrada. Só que tinha lenha o tempo todo debaixo, mas não é lenha como fala? Com brasa, é lenha com fogo, como se fosse um fogão a lenha. E um churrascão. Então, você imagina isso acontecendo. Então, os holocaustos eram oferecidos e aquilo ficava queimando. Chegava outro, colocava-se em cima e até tudo virar pó. Qual era o sentido do holocausto? Uma purificação total e plena da pessoa. Uma consagração pessoal do sujeito. Holocaustos são ofertas das quais ninguém come, apenas Deus, por assim dizer, é quem o recebe. Não há partes que eram dadas para os sacerdotes, nesse caso. Tudo era para Deus. Tudo era para Yahvé. Yahvé ficava com todo o animal, porque Yahvé ficava com toda a vida do homem. Então, cada tipo de animal tinha a sua forma de ser
morto, de ser imolado, de ser levado de ser queimado e coisas do tipo. Então, holocausto, lembre-se de consagração pessoal. Aí nós temos um outro tipo de sacrifício, o sacrifício pelo pecado. O que é o sacrifício pelo pecado? Era a oferta individual e também poderia ser uma oferta geral para a nação. Então, deveria ser ofertado pelo pecado, pela culpa e holocausto de manhã, nos primeiros raios do sol e nos momentos imediatamente anteriores ao pôr do sol, deveria ser também oferecido em favor de Israel uma série de sacrifícios. Então, isso acontecia continuamente. Lembre-se que o culto, aqui é o culto do churrasco. Então, era churrasco, o cheiro de churrasco o tempo todo. O tempo todo tinha carne queimando em cima do altar. Então, o sacrifício pelo pecado era aquele sacrifício de alguém que entendia que havia pecado e tinha consciência do pecado. Eu fiz algo que quebrou o mandamento da lei de Deus, eu estou em pecado, a minha consciência pesou. Então, você vai lá, oferta pelo pecado. O que é oferta pelo pecado? Podia ser um cordeiro, poderia ser um bode, um cabrito, rolinha, uma rolinha, uma pomba e por aí vai. Tudo isso era oferecido para ser como um substituto do sujeito diante da ira de Deus. Lembre-se, Deus, Yahvé, está irado contra o pecado e o pecador. Ele deseja destruir o pecador porque ele não suporta o pecado e a imundície daquele sujeito. Ao invés disso, a oferta, o animal substitui o sujeito ali para que ele seja morto, seja oferecido e queimado no lugar do pecador. Aqui uma questão que às vezes nós esquecemos. Eu acho que eu comentei sobre isso. Muitas vezes, nós esquecemos que a ira de Deus é um de seus atributos. Que Deus está irado e encontra-se irado contra o pecado e os pecadores. Deveria ser nossa intenção, então, nos colocarmos de uma forma muito respeitosa diante de Deus. De uma forma muito humilde diante de Deus. Nos lembrar que na cruz, Jesus foi o nosso holocausto, Jesus foi a oferta pelo nosso pecado e que sobre ele recaiu a ira de Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós agimos até de maneira blasfema diante de Deus, porque nós não reconhecemos o seu caráter, sua glória, o seu poder, a sua soberania. E levamos isso em conta quando vamos adorá-lo.
Dá para a gente passar. Então, gado grande, gado pequeno, 2 pombinhos, poderia também ser oferta pelo pecado. E não apenas isso. Você também poderia oferecer manjares, quer dizer, comida, farinha, azeite, você tinha as libações que eram vinho, né? E essas ofertas muitas vezes valiam também como ofertas pelo pecado. Eu não tenho condições de ter um animal para sacrificar, mas eu tenho algo para ser entregue. Lembra que Jesus falou que o seu corpo o pão era como o seu corpo, que era oferecido por nós? O pão também era oferecido por sacrifício. Mas não tinha sangue. Mas lembre-se, todo sacrifício do Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Cristo. Aponta para o sacrifício do nosso redentor. Ok? Perguntas? Nós temos também o sacrifício pela culpa. Não é a mesma coisa? Não. Sacrifício pelo pecado é quando você tem consciência do pecado. Sacrifício pela culpa é quando você não tem certeza se você pecou ou não. Então, pelo sim, pelo não, eu vou lá e faço um sacrifício. Pelo sim, pelo não, eu vou lá e faço um sacrifício. Mas como é que o pobre sacrificaria? Se a gente pensar assim, eu cometo um pecado, vou lá e sacrifico. Os homens e as mulheres mais piedosas talvez faziam isso de tempos em tempos. Lembre-se, todo dia era oferecido sacrifício pela culpa, pelo pecado, holocausto, por todo Israel. Então, sacrifício pela culpa era esse sacrifício, semelhante ao sacrifício pelo pecado, só que o que mudava era a consciência do erro ou não. Esse sacrifício também, ele tinha essa questão da ira de Deus contra a culpa, contra o pecado, mas era uma questão ainda assim. Eu não sei se eu pequei, mas se eu pequei, está aqui, Senhor, eu te peço perdão. E morre no cabritinho. O que nos chama a atenção nesses 2 tipos de sacrifício, incluindo o sacrifício com alimento? É porque, diferente do holocausto, o sacrifício pelo pecado e pela culpa, apenas algumas partes eram oferecidas, principalmente as gorduras do animal eram oferecidos. E, por um outro lado, as partes de carne, eles eram, ou uma parte era para os que ofertavam, outra parte era para os sacerdotes. Lembre-se, levitas e sacerdotes não tinham parte dentro de Israel. Eles não tinham outra forma de ganhar a vida, senão recebendo de Israel a sua porção, a sua parte, a partir daquilo que eles sacrificavam. Então, isso era o que determinava a lei. Então, essas eram as partes dos sacerdotes e as partes dos ofertantes,
porque aí também nós tínhamos um momento de comunhão entre os sacrificantes, Deus e os sacrificadores. Havia esse momento no culto de uma comunhão. E você tinha, enfim, o sacrifício em ação de graças, ou também chamado de sacrifício pacífico, que é basicamente assim: quero glorificar a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Vou lá e mato o animal. Vou lá e sacrifico esse animal como uma forma de glorificar a Deus. Por exemplo, seria algo muito comparável nos nossos dias com aquilo que nós fazemos, que é cantar. Algo muito próprio das igrejas cristãs, o cântico. E vai se tornar posteriormente com Davi, quando o tabernáculo é erigido em Jerusalém, a ideia dos levitas enquanto cantores. Eles não tinham mais que carregar, como fala, tabernáculo de um lado para o outro. Eles não tinham função, eles não tinham trabalho. Então, Davi, um bom músico, vamos fazer o seguinte, então vocês vão cantar. Vocês vão cantar durante o sacrifício. Vocês não tem nada para fazer, vocês vão cantar. E pelo amor de Deus, meus queridos, espero que não tenha essa prática na igreja de vocês. Mas cantor não é levita. Cantor é cantor. Tem uma irmãzinha que canta lá, ela é cantora. Levita era um descendente de Levi. O irmãozinho e a irmãzinha que canta no louvor, na sua igreja, ela não é descendente de Levi. Ou pelo menos se é, a gente não sabe. Não é um título. Levita não é um título. Levita é uma designação de origem étnica, de pertencimento de grupo. Não é um título que um cantor tem. Então, por favor, se você faz isso, corrija, tá? Você não está sendo bíblico, você está usando de forma errada o sentido, da mesma forma que não há mais sacerdotes hoje. Se você é pastor, pastora, você não é sacerdotisa ou sacerdote. Você é só mais um cristão que Deus, com graça, te separou para você orientar aquele rebanho que é dele. Está entendido? Não existe isso. É claro, fica somente nisso? Não. Esses são os 4 principais sacrifícios. Mas, por exemplo, você vai ter o sacrifício do bode expiatório, você vai ter o sacrifício da novilha vermelha, que é uma vaquinha novinha, com a pelagem toda vermelha, sem defeito, precisava ser morta, totalmente queimada em holocausto. As cinzas dessa ovelha, ou dessa novilha vermelha, serviriam para fazer uma água de purificação, para que essa água fosse aspergida sobre as pessoas, como sinal de purificação. Terminava lá o ritual do sacrifício do cordeiro, pela culpa, pelo pecado, ia lá o sacerdote, pegava um ramo de sopo, algo igual a murta, um galho de árvore, molhava ali e jogava sobre o sujeito. Por exemplo, é o que você vê de vez em quando, se você vê alguma missa católica, alguma coisa assim, o pessoal, o padre lá com uma canequinha jogando água benta, um pouco.
é uma forma que a Igreja Católica entende da perpetuação desse ritual prescrito nas Escrituras. Se é válido, se não é válido, é outra coisa. Aí cada um vai discutir. Mas nós vamos ter isso a partir do sacrifício da novilha vermelha. Então, o Levítico vai nos dar toda essa percepção do que é o culto, de quem é o cultuante, de quem é o cultuador, no sentido de quem é o sacrificador. Então, a ordenação dos sacerdotes, dos levitas, tudo isso, o tipo de roupa que eles usavam, o tipo de indumentária, tudo isso tem significado. Não é um significado místico, como muitos acham. Ele está ali, o sacerdote está ali com aquela roupa toda e tal, ele tem um sentido para se demonstrar. Ele está ali fazendo algo, ele está ali representando Israel. Ele está ali representando Israel, ele está ali representando as próprias mãos de Deus que matam o animal. Então, é por isso que eles usam branco, para mostrar pureza. É por isso que eles têm muito ouro, para demonstrar santidade. Todas essas questões têm o seu caráter de significação. Por exemplo, como eu estava dizendo, a própria questão lá do que se come, do que não se come, tem a ver também com a manutenção da pureza de homens e mulheres para participarem do culto. O modo de relacionamento sexual tem a ver com o modo de participar, tem a ver com a pureza da participação do culto, a santidade. Até porque, o que tem a ver sexo com culto? Aí a gente tem que entender, não tem nada a ver no sentido atual da coisa. Mas qual era o sentido que Deus estava tentando mostrar ali? Que culto é coisa séria, que santidade é coisa séria, que santidade precisava ser buscada. Então, o que se mostrava ali, o que se tentava ali, era fazer com que Israel vivesse de maneira santa, ou mais santa possível. Levítico é o livro da santidade, da adoração, do culto. E aqui tem uma coisa importante. Levítico é quem nos ensina uma coisa que nós deveríamos ter muito cuidado. O que nós fazemos no culto não é o que a gente acha que é legal. Mas é o que Deus determinou que seja feito. Lembra do Nadab e do Abiú, os filhos mais velhos de Arão, que profanaram o tabernáculo levando fogo impuro? Essa é a melhor tradução, não fogo estranho, mas fogo impuro para dentro do tabernáculo. O fogo que deveria queimar dentro do tabernáculo, no candelabro de ouro, estava ali determinado, pronto. O que eles inventaram? Nós vamos inventar a procissão do fogo santo. Na hora que eles colocam o pé dentro da tenda do tabernáculo, com um fogo que não deveria estar lá dentro, Deus os consome.
Pergunta: quantas coisas acontecem no culto que, se Deus usasse a mesma lógica, não sobraria crente vivo? Vocês conseguem ver algum? Recapitula a pergunta. Quantas coisas que vocês veem nos cultos por aí, e se Deus usasse a mesma lógica, não é algo que me agrada, eles estão fazendo, mas eu não pedi, quantos crentes não teriam morrido já nessa encrenca? Por exemplo, Muito. vocês conseguem lembrar de alguma dessas coisas? Vocês acham estranho estar dentro do culto? No meio pentecostal tem bastante, né? Aqueles negócios de assoprar, de gritar assim do nada quando tá a pessoa na frente para libertar. Essa questão da libertação também usam muitas coisas assim que a gente fala, gente, não tem necessidade disso. Sim. Sim. Por exemplo, o uso de chofar, aquele. Tem gente que fala que expulsa o demônio com trombeta de chifre de carneiro. Aonde na Bíblia que alguém expulsou demônio com trombeta de chifre de carneiro? Tem um ser estranho, é chamada de Apóstola Sol, depois vocês deem uma olhada. Ela fica com um negócio na mão que ela fala que é a espada do anjo Miguel. Aonde está na Bíblia que Miguel tem espada? Que espada de Miguel tem algum poder, ainda que ele tenha alguma espada na mão? E, por favor, não fale de Apocalipse. Tá? Cuidado que é Apocalipse. E a pessoa inventa isso. Tem um maluco aí que está oferecendo pena de anjo. Tá? Pena de anjo. Gente, pena de anjo era uma das relíquias mais comuns na Idade Média, no período antes da Reforma. Estão indo atrás de superstições. Isso não agrada a Deus. No culto, a gente faz o que Deus quer, não o que a gente gosta. Alguma dúvida, comentário do que a gente falou até aqui agora? Eu acho que o grande problema de hoje em dia é que muitas igrejas têm se voltado para agradar o homem, né? As pessoas, para ter a igreja cheia, para chamar mais a pessoa. Mas é o que a gente fala, o culto não é para gente, o culto é para Deus. Então, quando a gente vai, a reverência tem que ser dele, né? A nossa busca é voltada para ele, não pelo que as pessoas vão ali Sim. achar e tudo mais. É igual quando alguém vai cantar, mas a minha voz é feia, mas você não está cantando para a gente, você está louvando para Deus. Né? Então, Sim. acho que isso é o que a igreja, infelizmente, hoje, muitas igrejas têm fugido, que têm buscado atingir muito o ser humano, mas Deus acaba deixando de ser o centro quando ele deveria ser. Uhum. Existe um movimento chamado uma igreja sensível aos que buscam. O que é isso? É entender que às vezes é bom a gente falar uma linguagem sem muito crentez ou evangeliquez, para o povo entender. A gente precisa falar uma linguagem acessível. Ok? Mas daí, tornar o culto
uma expressão para agradar A, B e C, perdeu o foco, perdeu o sentido. Quando a igreja ela deixa de ter o seu foco em Deus e na adoração desse Deus, nós entramos em um colapso. É isso que nós precisamos entender. E outra, quando o ensino bíblico é deixado de lado, o povo perece. O povo tem perecido, diz aquele texto clássico, porque falta conhecimento, porque falta entendimento daquilo que Deus propôs para nós como fundamento da nossa vida, como fundamento da nossa fé, na verdade. A nossa fé não é baseada em coisas, digamos assim, em coisas, como eu poderia dizer, gente? Em emoções, em sentimentos, ela tem a ver com verdades. A nossa fé precisa das verdades das Escrituras. O culto a Deus é guiado pelas verdades das Escrituras. Tem lugar para o sentimento? Tem, porque nós somos seres sentimentais também. Mas ele não deve apelar ao sentimento, porque senão a gente está desviando o propósito. Meus queridos, eu acho que hoje nós terminamos por aqui, senão eu não consigo acabar depois e fica faltando coisa, fica faltando conteúdo para eu dar depois. Então, hoje nós ficamos aqui em Levítico, nós voltamos na próxima semana com o restante do Pentateuco. Trabalharemos de uma maneira geral também os livros históricos, claro, não da mesma forma que aquilo, fazendo alguns resumos, que são mais, fazendo um recorte aí, e nós trabalharemos uma semana também os proféticos e, por fim, os nossos livros poéticos do Antigo Testamento. Pois não, Anderson? O senhor vai lançar a matéria, vai liberar hoje para amanhã? No meu só apareceu a inovação, a tecnologia. Eu vou tentar lançar hoje. Hoje não, tentar lançar amanhã. Tá? Tá. Top. Eu queria que já estivesse pronta, mas deixa para lá. Mas eu vou tentar lançar amanhã e, se Deus quiser, vai estar já disponível para vocês. Pois não, Thaís? Eu queria saber se a matéria de educação religiosa, se a prova já está disponível. Tá, não. Infelizmente, ainda não. Tá. Me perdoa. Bom, então é isso. Obrigado por hoje, obrigado por tudo e até a próxima semana. Obrigada. Boa noite, Deus abençoe.